Pessoal, muito boa tarde a todos, a todas, tá? Uma satisfação estar junto com vocês aí, colegas de tão distante, e possibilitando essa reunião aí para a gente promover aí troca de experiências, tá bom? Então, apesar do professor Avelino ter me colocado aqui como um mediador desse encontro, eu queria também passar esse destaque para vocês, tá? O protagonismo aqui da reunião, ela só faz sentido com a presença e com a participação de vocês, tudo bem? Então, microfone aberto, podem falar, tá bom? A gente... Opa, com certeza, Marquinhos. Opa. Difícil não falar. E só também me apresentando a todos, né? Eu sou o professor Marcos, eu sou do Senai de Araras, do estado de São Paulo. Aqui eu atuo bastante na área elétrica, né? Eletrônica, um pouco de automação, mecatrônica também, tá? E também eu tenho formação em engenharia elétrica e atualmente eu sou estudante de engenharia de computação. Os colegas aí falaram aí sobre o pessoal que está na área de desenvolvimento de TI, então eu sou um pouco da área de TI também, mas a engenharia de computação tá puxada, viu? Mas, e a minha experiência com Canvas também, eu tenho participado aqui, o que seria o Grand Prix, né? Quem de vocês aí já participou do Grand Prix? O Caio eu sei que já, né, Caio? Sim, eu participei de um. Quem mais já participou do Grand Prix? Eu participei do que teve do desafio Covid, esses tempos agora atrás. Certo. Aqui em São Paulo... Eu também participei do Covid também. Pô, legal. Quem mais? Eu já participei do Senai de Inovação. Certo, legal também. Aqui em São Paulo a gente tem o desafio de ideias. Não me recordo se Pedro ou Lucas participaram do desafio de ideias. Não, professor. Não. Não era o nosso. Tinha um número limitado de pessoas. Nesses eventos, né, como o Grand Prix, desafio de ideias, o inovação, Covid, ou às vezes em outros momentos também, o Canvas é muito importante, né? Todos vocês têm conhecimento da ferramenta Business Model Canvas, né? Modelo de negócio Canvas, todos conhecem? Sim. Sim. Eu conheço, mas tenho um pouco de experiência nessa parte. Sim, tudo bem. Mas todos já ouviram falar, ou muitas vezes, né, em algum momento do curso, com projetos integradores, ou com projetos TCC, né, que os professores acabam passando essa ferramenta, né, para que auxiliem vocês no desenvolvimento de projetos e tudo mais. Quem atualmente aí está trabalhando com Canvas, por exemplo, em projetos, como se fosse o TCC, né, final do curso, explica para nós aí como que está usando essa ferramenta. Eu e o Lucas, a gente desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode deixar, eu falo depois. Vai, Pedro. Eu e o Radael, a gente está finalizando mecatrônica, né, técnico mecatrônica agora, e o Canvas foi um dos tópicos que tinha que ter no pré-projeto para a gente poder se formar, né? E é uma ferramenta muito interessante porque você consegue resumir não, né? Você consegue ver onde o seu projeto vai ser aplicado e as maneiras como que você vai fazer para que esse projeto seja aplicado, né? Quanto você vai gastar, da onde vai vir a sua receita, quais são os consumidores finais, os seus apoiadores, enfim, as mídias que você vai disseminar tudo isso aí. É uma ferramenta bem interessante. Legal, show de bola. Caio também, né? Pode falar, Caio. No início do ano, lá no Senai, a gente teve um desafio de ideias também. A gente começou a trabalhar com o Canvas também, e eu estou começando, digamos que, a aplicar, porque minha mãe, ela tem uma empresa, ela tem um negócio, e, querendo ou não, o Canvas é uma ferramenta que ajuda você a definir mais sua empresa, como é que eu posso dizer, descobrir mais sobre ela, falar os tipos de clientes, para definir basicamente a empresa em si. Aí eu estou começando a aplicar um pouco mais na empresa da minha mãe, que ela já tem há bastante tempo, só que, porém, ela não tem o Canvas dela ainda.
Certo. Você está estruturando uma visão de negócio, então, na empresa da sua mãe. Sim. Complementando o que o Macedo tinha falado também, o Canvas é muito importante porque, querendo ou não, muita coisa do nosso projeto que estava já praticamente, estava já na ideia final. Vai ser isso, a gente vai fazer isso desse jeito. Quando a gente colocou no Canvas, a gente viu que não era bem assim. A gente viu que tinha muita coisa que faltava, tinha muita coisa que não estava estruturada bem, e a gente começou a organizar em etapas e processos diferentes para que a gente conseguisse realizar o projeto em si. Então, eu acho que, como instrumento para projeto, é excelente, realmente é algo que precisa ter, se você quer ter um projeto que seja feito rápido e com eficiência. E também, eu acredito que dá para salvar o projeto que tem muitas falhas, problemas, porque se você coloca tudo em tópicos e separa, tá, vamos procurar uma solução para isso, isso e isso, ou tal coisa precisa de mais atenção. A gente consegue separar bem os alunos para que eles consigam, tipo, cada um buscar uma solução mais adequada e dar um resultado bem legal. Então, eu gostei bastante. Certo, obrigado, Lucas. O Canvas é uma ferramenta, né, que ela é bem visual, né? Quando você coloca numa folha todos esses tópicos, né, os componentes do Canvas e coloca tudo numa folha só, de forma bem visual, você consegue realmente visualizar, né, onde realmente seu projeto ou seu negócio se aplica. Eu só retornando, obrigado, Lucas, também. O Caio, eu ia falar que ele transcendeu, né? Aquilo que ele aprendeu no Senai, ele já está aplicando numa situação particular aí, e vendo, é legal quando a gente vê significado, né, naquilo que a gente aprende, consegue aplicar numa situação real da nossa vida, e isso vira um negócio real. Pessoal, quem mais... Inclusive, só uma explicação assim. Na minha turma tem um aluno que ele já tem uma loja, assim, digamos assim, ele é um empreendedor já. Inclusive, na cadeira de empreendedorismo, quando a gente estava montando o nosso plano de negócio, nós também realizamos o Canvas, e ele já conseguiu aplicar tudo que aprendeu no curso na loja dele, e foi muito interessante foi muito interessante esse acontecimento, né? A gente tem muito orgulho desse aluno porque ele conseguiu aplicar o que aprendeu no curso no seu próprio negócio. A gente ficou muito orgulhoso dele. Legal. É porque, de certa forma, o Canvas em si, ele vai facilitar, tipo, muito, vai facilitar bastante o seu projeto em si, e assim, dependendo se você estiver criando um projeto, ou então se já tiver com um projeto, digamos que finalizado certinho, ele já em si dá um como se fosse um toque final em si. Entendi, Caio. Pessoal, quem mais aí participando de Grand Prix, projeto TCC, quer expor aí a experiência, como tem sido usar o Canvas junto com os colegas, com a proposta que o próprio docente tem feito, ou a partir de qual demanda, né, que você deu início ao seu Canvas, né? Quem mais quer compartilhar? Ano passado, no SESI de Mato Grosso, né, que é onde eu estudo, a gente participou de um evento que era o Hackathon, que é um evento que a UDR, né, proporcionou para a gente, onde a gente teria que resolver problemas da indústria. E isso foi com as turmas de ensino médio do primeiro e do segundo ano, e a gente foi desenvolvendo. Antes de tudo isso, a gente teve, né, toda uma aplicação, um aprendizado sobre como utilizar o Canvas para construir uma empresa ou um projeto de inovação. E foi muito bom porque foi tipo o meu primeiro contato com projetos, assim, inovações, e a gente tinha que seguir, né, os passos a passo certinho. Então, fica muito mais fácil de você ter a visibilidade correta de como a sua empresa vai estar bem formada. Tem partes mais difíceis de se pensar, como o projeto de custos, que é algo meio difícil, porque a gente não tem muita noção financeira, né, ainda, tem muito jovem, mas de resto, é muito mais fácil você montar uma empresa assim do que porque você não sabe como começar, sabe? E é muito bom você ter esse mapeamento. Legal, o Canvas, assim, passado como um pontapé inicial, ele tem essa ideia de já despertar o instinto empreendedor, né, de cada um.
E muitas vezes eu vejo alunos que chegam para nós aqui no Senai com a mentalidade apenas de se formar e ser funcionário de uma empresa, que é muito bom também, né? Seguir uma carreira no setor privado ou como concursado, mas existem outras formas também, né? Outros caminhos que podem ser seguidos. E o Canvas ajuda, né, a despertar isso nos alunos e de forma planejada, né? Que é mais interessante. Porque começar uma empresa sem esse planejamento, qual que seria o risco, né, de dar tudo errado, por exemplo, de investir um dinheiro e talvez atacar num produto, num serviço que não tenha público, talvez, né? Então, o Canvas tem essa proposta em despertar isso realmente em vocês e ajudar no planejamento. Mas é claro, como foi mencionado aí, é um pontapé inicial. Aprender, a gente aprende sempre. Parte de custos, de pensar melhor nos clientes, no usuário final, em toda a cadeia de suprimentos e tudo que envolve um negócio, uma empresa, né? Isso vai sendo um aprendizado numa carreira, né? Mas é necessário dar o primeiro passo, né? Talvez o Canvas é o que desperta isso em vocês. Deixar uma pergunta aqui, até para quem não participou ainda, pode responder. Qual que é o primeiro passo, né? O que você faz realmente antes de começar a elaborar o Canvas, né? Qual que é o ponto inicial? Alguém, se é que vocês estão entendendo a pergunta. Antes de você pensar em elaborar uma empresa ou constituir uma empresa, um negócio, o que seria antes disso? O que vocês observariam no mercado? Ou o que chega para instigar vocês para começar? Alguém saberia responder isso? Ou fala aí do jeito que entendeu. Eu acredito que seja muito interessante antes realizar uma pesquisa de mercado, porque é crucial, na verdade. Porque a partir de uma pesquisa de mercado você vai ter como analisar de uma melhor forma o que é que está atuando no mercado, e assim depois você busca uma inovação, trazer algo novo para o mercado. Porque, digamos assim, você quer atuar na sua cidade, porém se você não fizer uma pesquisa de mercado antes, você não tem uma ideia, basicamente, do que é novo na sua cidade. Então, assim, eu acredito que é necessário antes fazer uma pesquisa do seu mercado. Exatamente. Na área em que você quiser atuar. Realmente, principalmente quando você quer criar, assim, digamos que uma proposta mais inovadora, uma coisa que não tem na sua região, uma coisa inovadora em si. Principalmente, é bom analisar o mercado, ver, como é que está esse tal setor, como é que atua essa área, se tem pouca visibilidade, se tem muita visibilidade. É sempre bom olhar o mercado em si. Certo. É nesse sentido mesmo que eu estava pensando na minha pergunta, mas eu queria que vocês respondessem nesse sentido. Sabrina também ia responder sobre isso? Ela já falou por mim, eu ia fazer uma pesquisa de mercado, ver a demanda. Às vezes a gente tem várias ideias, mas para aquele tipo de ambiente elas não cabem, né? Então eu faria uma pesquisa assim, de demanda e de mercado. Essa pesquisa... Aproveitando aí... Pode falar. Aproveitando esse ponto aí da pesquisa, nós aqui de Vinópolis que estamos com o trabalho da ovoscopia, né? Antes de tudo, a gente foi atrás dos possíveis estabelecimentos que teriam interesse na nossa ideia, né? Nosso projeto de ovoscopia. Então, a gente fez primeiramente uma pesquisa aí com alguns locais e que agregou bastante. Tanto que, depois, quando a gente foi fazer o Canvas, elaborar ele, a gente também meio que mudou um pouco a estratégia do nosso projeto, em certo ponto, que antes era totalmente voltado para algo industrial, e a gente viu um potencial além ainda, tipo assim, de talvez colocar o nosso projeto para pessoa física, para estabelecimentos menores, conforme a nossa pesquisa for surtindo efeitos. Então, essa pesquisa inicial aí, nem que seja uma pesquisa menor do que a de mercado, mas uma pesquisa de campo mesmo, para ter uma noção, ela é muito importante, como foi dito aí. Legal,
Exatamente. Essa parte de pesquisa, ela demanda aí bastante observação, pesquisa, conversar, né, com as pessoas, né? Talvez sair um pouco de uma bolha que talvez você viva ali num espaço e você enxerga as coisas de um jeito. Quando você sai um pouco do seu ambiente, do seu contexto, né, se insere em outros locais, industrial, ou atendendo aí um outro público-alvo diferente daquele que você está acostumado, você começa a enxergar as coisas com um olhar diferente, né? E aí a gente enxerga que existem oportunidades, né? Existe possibilidade, existe pessoas que não estão sendo atendidas, né? Pelas empresas já existentes, por produtos já existentes. Existem serviços, né, que podem ser oferecidos e existe um público que se interessaria. Então, essa fase de pesquisa realmente, entender o mercado e aí conhecer, né, esse público e depois partir para realmente elaborar o Canvas, né? Porque senão você acaba invertendo as ordens, né? Você quer criar alguma coisa e depois você vai procurar alguém que quer aquilo. E talvez faça mais sentido o contrário, né? Primeiro saber que existe um nicho de mercado, um grupo de pessoas que estão interessadas, né, no seu projeto, no seu negócio, e aí sim você se estrutura para atender aquelas pessoas. Isso aí já é um belo passo, né, para que o seu negócio tenha sucesso. Muitas empresas talvez não tenham sucesso, chegam a fracassar por falharem nessa primeira etapa. Ela é fundamental, né, essa pesquisa de mercado. Mais algum comentário, algum exemplo aí? Alguém que fez pesquisa, passe o seu exemplo aqui para a gente. Eu ia falar sobre a gente poderia usar o Canvas não somente para abrir uma empresa, mas também para solucionar um problema ou então um investimento que a gente queira fazer para poder organizar tudo, para ver se vale a pena ou se dá certo. Sim, também, né? O Canvas pode ser estruturado, né, para fazer um teste, para você não criar uma empresa com tanto investimento totalmente estruturada. Você pode ter um Canvas inicial, né, pensar num modelo de negócio, quem que você vai atender, com qual proposta você vai atender essas pessoas, né, e depois verificar se isso realmente é validado, porque o Canvas passa por etapas, ele pode avançar um pouco, depois dar um passo atrás, verificar se realmente, né, aquilo que foi idealizado, realmente tudo aquilo faz sentido, ou se, às vezes, a partir de alguns testes, você volta e fala, do jeito que eu pensei não dá certo, não é a melhor opção, ou eu preciso reestruturar, ou talvez até mudar totalmente o público ou a proposta. Isso pode acontecer no desenrolar do processo, né, até se firmar realmente um negócio. Agora, quando eu penso que um grupo vai elaborar apenas um projeto específico para uma certa situação, eu, pelo menos, enxergo isso como não sendo viável um negócio. Por exemplo, eu vou atender uma única empresa e eu percebo que só ela precisa de um certo produto ou de um certo projeto ali, não existe mais ninguém que precise comprar isso, não existe mercado, talvez isso seja um projeto pontual, né? Se eu atender alguém pontual, talvez não seja viável abrir uma empresa para ficar atendendo algo que vai ser muito, muito raro, né, de ser necessário, ou eu vou desenvolver um projeto, uma máquina que uma empresa vai comprar aquele projeto e só acabou, não vai mais ter andamento. Então eu vejo que isso seria um projeto pontual. Não seria caso de estruturar uma empresa, né, para atender uma situação pontual. Eu falo isso, pessoal, porque muitas vezes nos projetos de TCC, eu vejo grupos que eles não querem abrir uma empresa. Eles querem fazer um projeto de TCC e cumprir o curso, né? Eles talvez não se desprendem em observar que esse projeto que eles estão participando em grupo, trabalhando, pode virar uma empresa. Mas às vezes o grupo não se desprende para isso, eles querem só fazer um projeto. Isso às vezes acontece também no Grand Prix
ou no desafio de ideias que tem aqui em São Paulo, e vem uma empresa de fora com um problema, não é assim? Ou no Covid-19 também aparece uma situação bem pontual daquela empresa, e aquela empresa ela quer um único projeto. E às vezes eu acho que um canvas de modelo de negócio tem que ser pensado. Será que um modelo de negócio é a melhor opção para atender uma situação pontual? Ou um grupo de TCC que só quer fazer um projeto, entregar e encerrar o projeto? Porque sabe qual que é a diferença que eu queria mencionar aqui para vocês? Um projeto, ele tem início, meio e fim. Todo projeto ele tem um objetivo de estruturar aquele equipamento, aquele projeto, seja lá o que for. Ele tem o início, meio, fim, cumpriu o objetivo, ele se encerra. Já um negócio não é assim, né? Um modelo de negócio, quando você encontra um nicho de mercado, um segmento de clientes, e você quer oferecer uma proposta de valor para esse segmento, você não está olhando o final, você está olhando que aquilo deve ser mantido. Né? Você vai estruturar uma empresa e atender aquele grupo continuamente. Você não enxerga o início, meio e fim, você enxerga o início, estruturar, evoluir, melhorar e continuar com a sua empresa. Ou seja, ninguém abre uma empresa pensando que daqui a pouco vai ter que fechar ela. Você abre uma empresa para estruturar, atender inicialmente um grupo de clientes e se porventura isso é necessário, né, na verdade é necessário sempre estar inovando na sua empresa e sempre estar atendendo de melhor forma os seus clientes e não permitir que venham os concorrentes, né? Não permitir que a concorrência, né, porque isso faz parte também do jogo, alguém pode olhar o seu negócio e achar, poxa, eu vou fazer parecido ou melhor, e aí eles acabam quebrando o seu negócio, não pode acontecer isso. Então alguém aí se identificou com isso que eu falei, pela verdade, né? Às vezes o que eu estou fazendo é mais um projeto, com início, meio e fim, do que pensar como uma empresa. Alguém chegou a se identificar com isso que eu falei? Eu me identifiquei, porque na época de faculdade, eu vendia tênis. Então, o meu diferencial era entregar, levar o tênis até a casa da pessoa. E as pessoas começaram a ver essa minha estratégia de levar a mercadoria até a casa do cliente. Então, começaram a fazer igual. Aí eu tive que encerrar, eu tive que parar de vender, porque começou a virar algo comum. E eu depois não pensei em mais nada que fosse inovador para poder continuar com a minha microempresa no mercado. Então, eu tive que parar. Certo. Mais alguém, pessoal? Tá começando a acontecer isso agora aqui na cidade onde eu moro, porque minha mãe ela tem uma empresa que ela trabalha com alimentação saudável. Esse é o diferencial dela em si aqui na cidade, porque ninguém mais fazia isso aqui na cidade. Aí, digamos que começou a aparecer algumas empresas, assim, digamos que com o mesmo nicho dela, com os mesmos valores, as mesmas... Digamos que umas empresas parecidas. E, de certa forma, isso está começando a crescer aqui na cidade. Aí, digamos que as vendas talvez... Ainda não está acontecendo isso, mas o esperado é que as vendas comecem a, digamos que, cair um pouco devido à criação de novas empresas desse mesmo segmento, digamos assim. Certo. Bom, porque tá no jogo, né? Tá no mercado, isso realmente pode acontecer, né? Um negócio que aqui em São Paulo, pelo menos, deu super certo por muito tempo, hoje diminuiu um pouco, é açaí, né? Começou a abrir lugar vendendo açaí para todo lugar. Então, aqueles que começaram, que achavam que tinha que cobrar um valor mais caro, começaram a diminuir o custo, começaram a perder clientes, porque tem muita concorrência. E quando você olha para o modelo de negócios, dá para encontrar, né? Você tem que analisar, ser criativo, a ponto de encontrar um diferencial do que os outros não estão propondo, de alguma forma. Às vezes você vai encontrar o diferencial no valor que você, na qualidade do que você está oferecendo. Talvez o diferencial esteja no público-alvo, no segmento que você está atendendo.
ou na matéria-prima, nos recursos, ou em parcerias. Existem ali dentro do Canvas, né, várias formas que você pode olhar de forma analítica, né, parar e pensar e também ser criativo e tentar encontrar uma forma de se reinventar, né, ser inovador naquele negócio que já existe, que já tem concorrentes, porque uma coisa que mantém empresas abertas é o diferencial competitivo. É isso que mantém, né? Quando uma pessoa olha duas empresas semelhantes, ela vai ter que optar por uma ou por outra. E aí aquela pessoa ela vai ter que decidir o que atrai mais naquela empresa. Talvez é o preço. Tem pessoas que se atraem apenas pelo menor preço. Tem outras pessoas que se atraem pela melhor qualidade. Talvez elas estão dispostas a pagar um pouco mais. Então, tudo isso tem que também ser levado em consideração, e o Canvas tem essa finalidade, né? O Canvas, ele não se termina em si mesmo. Você não faz o Canvas inicialmente, acabou e pronto. Você tem que sempre estar voltando, olhando o seu Canvas e encontrar formas de inovar. Isso com pensamento de empreendedorismo, né? Porque igual eu estava falando agora há pouco, se você faz um projeto com pensamento só de cumprir o projeto e encerrar aquele projeto num determinado período, então você vai perder toda essa visão, toda essa possibilidade, né? Certo? Pessoal, porque uma indústria que se mantém do mesmo jeito que ela foi criada até, sei lá quantos anos que passar, querendo ou não, um dia vai vir uma concorrência. Então, se uma empresa quer se manter, se algum negócio quer se manter, ela tem que estar sempre numa constante mudança, uma constante evolução. Porque foi como o Marquinhos disse, sempre vai aparecer alguém que vai pensar em algo a mais. Sempre vai ter algo a mais que você. Então, para você se manter, é sempre bom você sempre inovar. Sempre não deixar alguém ter uma ideia nova, tipo, para cima de você. Você tem que sempre ter algo a mais nessa empresa. E foi como o Marquinhos tinha falado da constante mudança, da evolução da empresa. Então, queria ressaltar isso daí. Legal, e às vezes a gente fica procurando o concorrente fora, e o concorrente pode ser nós mesmos. Quando a gente deixa de fazer, né, deixa de seguir aquele sonho que foi o que você teve para criar a sua empresa, né, que teve para gerar aquele negócio, e desiste dele, né, ou então continua entregando a mesma coisa da mesma forma sem perceber que os seus clientes estão evoluindo, chega um momento que não dá mais. Eu via muito isso da minha infância para minha fase adulta. Quando eu era criança, era muito comum você ter um boteco na esquina, onde as pessoas se reuniam lá para tomar cachaça e comer torresmo e ovo cozido. Hoje, você ainda tem uns botecos desse jeito. As pessoas que frequentam são aqueles mesmos que frequentavam há 40 anos atrás. Os clientes vão morrendo e não aparecem novos, porque os novos eles estão em busca de outra forma de atendimento. Eles estão em busca de outros produtos. Eles querem ir no boteco, mas ele não quer ir no boteco beber pinga e comer ovo cozido. Ele quer outra experiência. Então, às vezes, você não fazer nada é uma forma de fazer concorrência consigo mesmo. É que, de certa forma, você tem que... você, como sua empresa, você tem que olhar literalmente para frente. Tipo, você tem que estar preparado para essas situações. Tipo, se abre uma nova empresa, foi como até o Lucas tinha falado, você tem que ir inovando, você tem que ir olhando para frente e inovando, de certa forma. Tem empresas, pessoal, que eles pensam, eles projetam cenários que ainda nem existem, né? Eles pensam, e se acontecer isso? E se acontecer uma nova concorrência? E se sumir uma matéria-prima do mercado? Coisas que nem aconteceram, eles pensam em cenários para tentar inovar de forma antecipada até, né? Eles enxergam tendências de mudanças, né, no mercado, como que as pessoas estão se comportando, fatores culturais, sociais, e tentam até prever isso e já começar a se planejar para que no momento que essa mudança ocorra efetivamente, eles já estejam preparados, né, não ser pego de surpresa. Sim, porque até a gente muda conforme o tempo, né? Como que a gente quer que os nossos clientes não mudam
que o tempo que a gente está vivendo não mude, porque, querendo ou não, o ambiente afeta muito tudo. Então, se a gente for parar para pensar no início dos anos 2000 agora, muita coisa mudou. Se uma empresa não muda conforme o tempo, ela fica estagnada, parada. Exato, é verdade, né? Ainda mais pelo período que foi mencionado, dos anos 2000 para cá, quantas empresas, quantos negócios estão atendendo hoje por redes sociais, usando o WhatsApp como meio de comunicação, fazendo publicidade pelo Instagram e assim por diante, né? Como que as coisas mudaram. Então, quem fazia negócio de 20 anos atrás, hoje, totalmente diferente. Bom, eu queria fazer uma outra pergunta aqui para vocês também, sobre quando vocês foram elaborar o Canvas, provável foi recente, né? Talvez um Canvas que vocês elaboraram deve fazer alguns meses que vocês elaboraram da última vez, ou para um projeto aí que vocês estão participando. E como que foi? Vocês elaboraram em grupos? Vocês se reuniram com o grupo de vocês? Foi à distância? Ou foi uma pessoa sozinha que fez? A minha primeira experiência com o Canvas foi, como eu tinha falado, foi no desafio de ideias. Se eu não me recordo, Juliana era do meu grupo. A gente teve que a gente criou nosso primeiro Canvas juntos, lá no Senai mesmo, para apresentar o projeto e em si a empresa, que a gente tinha criado de uma forma fictícia, digamos assim. O Caleb. O último Canvas que a gente fez foi no desafio da Covid. A gente tem uma equipe até considerável grande, aí ficou separado umas 4 pessoas para cada área, umas para executar, outras por Canvas, para organizar. Tipo como se fosse uma empresa mesmo, dividida em setores. A gente fez à distância mesmo, mas marcando reuniões online, dessa forma assim mesmo, e todo mundo pensando junto. Mas, como eu já disse, eu não tenho muita experiência nessa área, eu ainda não mexi realmente profundo nessa área. Vai ser a primeira experiência mesmo, meu primeiro contato com o Canvas, mas... E você vai usar o Canvas agora, vai usar para quê? No TCC, projeto? No Grand Prix. No Grand Prix, certo. Não, estamos todos aprendendo aqui, Caleb. Já sobre o meu TCC, a gente meio que se reuniu com o grupo, foi antes disso tudo acontecer, da pandemia e tudo mais, a gente teve uma reunião com o grupo, colocou todos os tópicos no Canvas, colocou tudo que a gente precisava fazer e tudo mais, e a gente fez um brainstorm. A gente começou, todo mundo jogar ideia, todo mundo falar soluções ou possíveis problemas que poderiam acontecer, e a gente pegou um dia inteiro para, naquele projeto, já ir tirando o que seria melhor para fazer, o que seria um obstáculo a ser superado, e a gente montou todo o Canvas a partir daquele brainstorm que a gente fez em grupo. Então, eu acho que a melhor coisa que você tem que fazer é juntar mais pessoas para ter, tipo, visões diferentes, porque cada um é uma pessoa diferente, então cada um tem uma visão diferente sobre o projeto, sobre o trabalho, então é bom ter mais opiniões. Legal. Exatamente, né? Quando se compõe um Canvas em um grupo, né? Principalmente um grupo heterogêneo, que as pessoas podem dar opiniões ali diferentes, né? De acordo com o seu ponto de vista, isso tende a enriquecer, né? E depois de todos colocarem a sua visão, né? Ou colocar... Porque uma forma de elaborar um Canvas, né? Seria o grupo presencial fisicamente. Você imprime aquela folha Canvas, né? Com os componentes, e todos ali com post-it e tal, e vão preenchendo e colocando ali o preenchimento dos componentes do Canvas, e depois passa por um filtro, né? Passa por alguma discussão, e isso vai sendo refinado. Atualmente, né, assim como esse nosso encontro existem também ferramentas online aí de elaboração de Canvas, podendo fazer encontros como esse, e também com a participação do grupo. Agora, se você estiver elaborando uma empresa e só você você sozinho é o grupo,
aí seria interessante você fazer uma boa pesquisa, né, anteriormente, para depois você compor esse Canvas, porque o ideal é o grupo, né, o grupo heterogêneo. Bom, Caio falou de alimentação saudável ali, eu tinha preparado aqui um exemplo, e é justamente voltado a isso, Caio, que é a gente elaborar um Canvas aqui, porque a gente está falando tanto de Canvas aqui, alguns com mais experiência, outros estão começando a conhecer a ferramenta, e eu deixei preparado aqui, no site do Sebrae, tem o link que chama Sebrae Canvas, eu acho que está disponível aqui para eu compartilhar a tela com vocês, e a gente vai falar um pouquinho dos componentes, né, para elaborar um Canvas, e eu deixei o ponto inicial aqui, vou compartilhar com vocês. Só confirmem, pessoal, se está aparecendo aí para vocês. Opa, apareceu, professor. Apareceu, sim. Apareceu. Ah, sim, apareceu. Legal, é o site... Eu conheço, professor. Tenho contas aí. Muito bom, no caso. Bom, esse site do Sebrae, né, o Sebrae é uma instituição aí que dá apoio, né, aos empreendedores, e tem no site agora essa nova ferramenta, né, na plataforma, para você elaborar um Canvas online. Você pode fazer o cadastro seu, verificar uma comunidade, outros Canvas também, se você tiver dúvidas, quiser ver exemplos, você consegue nessa comunidade. O seu próprio Canvas, se você quiser, você pode salvar, deixar salvo na plataforma, ou tornar ele público, para que outras pessoas também vejam e comentem o seu Canvas, né? Você pode criar outros Canvas, você pode fazer download, então é uma plataforma bem interessante. E eu comecei uma aqui, um Canvas, e eu comecei por onde ele deve começar. Comecei preenchendo aqui, ó, segmentos de mercado. O Caio vai se identificar, né? Porque ele falou que a mãe dele tem uma empresa que oferece aí comida saudável. E olha só o segmento de mercado que eu coloquei aqui, que deve ser a primeira coisa a se observar num Canvas, né? Onde começa? Começa conhecendo o mercado, quem você vai atender efetivamente. Eu aqui, de forma fictícia, né, uma hipótese aqui, eu coloquei pessoas preocupadas com alimentação saudável, incluindo vegetarianos e veganos. Então tá um pouquinho aberto até, né? Um pouquinho aberto até esse segmento de mercado, porque eu não fechei muito aqui para vegetarianos e veganos. Coloquei aqui, né, que essas pessoas normalmente, não obrigatoriamente, trabalham, estudam e praticam esporte, mostrando aqui que elas têm uma rotina assim um pouquinho agitada, né? Bastante atarefadas. Não tem tempo de fazer comida, ou até não querem fazer comida, né? Querem comprar pronto. E por último, eu coloquei aqui, encontram poucas opções em estabelecimentos tradicionais também. Imagina esse público-alvo, não dá para oferecer não dá para estruturar um negócio em cima de um público-alvo desse, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Sim, e eu acho que é um bloco muito importante para dar foco naquilo que a gente realmente quer, naquilo que a gente quer seguir, entendeu? Sim. Então, a importância o primeiro passo para a elaboração do modelo de negócios é conhecer o mercado e segmentar ou olhar atentamente quem é o público realmente que você está procurando atender, ofertar um novo produto ou um novo serviço. De alguma forma você está querendo atingir esse público com essas características. Mas atingir de que forma, né? O que você pode propor de valor? Então vem o próximo passo, proposta de valor. Então o que poderia ser proposto para um grupo desse, com essas características, né? Me ajudem aí, porque agora é o seguinte, nesses últimos minutos que nós vamos ter, nós vamos preencher isso aqui juntos. Eu quero a contribuição de vocês. Nós agora somos um grupo, é claro que aqui de uma forma bem rápida, né?
nós vamos preencher esse Canvas com a ajuda de vocês. Então, o que a gente poderia propor, né? O que a nossa empresa poderia propor para atender esse público? Lembrando, pessoal, pode falar. Poderia ter uma ideia, talvez, de ajuda com dieta, algo assim, junto com os alimentos saudáveis. É isso a pergunta? Seria o que a empresa pode oferecer para esse público? Isso, esse é um público no mercado. Ó, eles estão preocupados com a alimentação saudável, eles normalmente trabalham, estudam. Olha essa frase. Que precisaria de comida com um rápido acesso. Porque como são pessoas ocupadas, pessoas que você colocou como normalmente trabalham, estudam, praticam esportes, eles não têm muito tempo para perder com isso. Então, eu colocaria aqui, vamos dizer, que são comidas com um rápido acesso e tudo mais. Delivery. Algo do tipo. Então, por exemplo, ó, refeições, delivery. Rápido, eu vou escrever de várias formas que vocês estão falando aí. Refeição, delivery, comida com rápido acesso. Famosa marmita, senhor. Pode ser, não sei se esse público talvez teria algum problema com marmita, ou eles querem algo diferenciado, aí teria que estudar esse público, mas seria uma opção, né? Eu acredito também, principalmente essas pessoas preocupadas com alimentação saudável, talvez até uma comida mais fitness, algo do gênero também, faria total sentido. Isso. Adequar a dieta delas à comida, assim, colocar com que elas alimentam, no caso, assim, porque cada um tem uma dieta específica, entendeu? Pegar a dieta da pessoa e montar um cardápio de acordo com o que a pessoa pode comer. Legal, refeições personalizadas de acordo com a dieta que elas estão se propondo, né? Legal, é um serviço personalizado. Também refeições, senhor, menos industrializadas, coisas mais naturais, sabe? Frutas e tudo mais. Sim, poderia ser refeições. Coisa orgânica. Propor refeições aí com alimentos orgânicos. Isso. Uma coisa também que minha mãe trabalha na empresa dela, ela não apenas trabalha com refeições saudáveis, como ela trabalha também com lanches da tarde, jantas saudáveis, cafés da manhã. Então, eu acho que poderia ingressar também, digamos que, lanches em si. Lanches. Isso, a diversidade. E diversos. Bom, eu acho interessante também fazer mensalistas. As pessoas pagarem por mês pela refeição, já que eles não têm tempo para poder fazer comida. Sim. E nem sempre a gente está com dinheiro para poder pagar na hora. Acho que seria interessante. Então, planos mensais. Esse plano mensal poderia acompanhar um acompanhamento dessa pessoa, da receita, da dieta que ela está tendo. Pra gente, porque pessoas assim, normalmente, elas estão muito tempo, aí, poxa, tenho que me conscientizar, tenho que fazer alguma coisa para perder peso, para ser mais saudável, algo assim. Aí elas, muitas vezes, não têm um direcionamento, não sabe exatamente qual caminho ele vai tomar. Então, acho que um acompanhamento seria muito válido colocar também. Acompanhamento de dieta, algo assim. Legal. Eu vou colocar mais um, então, porque já encheu o meu espaço aqui. E vocês viram o tanto de opções, né? Aqui com um grupo heterogêneo, cada um participando, o tanto de opções. Será que eu teria condições de atender esse público de todas essas formas? Talvez eu teria que refinar de algum jeito, ou... Isso aí seria feito em etapas, tá, pessoal? É normal que quando você estrutura um Canvas, um negócio, você comece a testar algumas coisas e com o passar do tempo você vai tornando isso aí mais focado, né, naquilo que realmente funciona. Então, inicialmente, todas essas opções que vocês colocaram, elas são válidas sim, tá? Sem riscar nenhuma, tá joia? Bom, depois de conhecer o mercado e saber que esse mercado realmente, esse público realmente está interessado nessas propostas que nós levantamos, aí vem aqui os canais de entrega, né?
como que eu vou fazer para esse público conhecer, né? Conhecer a minha empresa e fazer eu chegar até eles, né? Os canais de entrega, pessoal, eles podem passar pelo conhecimento do cliente, se ele conhece a empresa, como ele vai avaliar essa empresa, como que ele vai comprar dessa empresa, como que a empresa vai entregar o produto, né, a proposta de valor para esse cliente. Tudo isso passa pelos canais. Então, como que vai fazer esse link, né, entre a empresa, a proposta de valor, fazer tudo o que ela propõe até chegar no cliente? Sobre a questão da entrega, a gente poderia, por exemplo, desenvolver um aplicativo, que aí já poderia juntar as ideias, por exemplo, do acompanhamento das ideias de alimentos de fácil acesso na sua região, as ideias de alimentos que você pode consumir, tudo dentro desse aplicativo que ele teria acesso. Seria até mais acessível para a pessoa. Outro canal também que grandes empresas ainda hoje usam também são a questão das redes sociais em si. Publicações, divulgações em redes sociais, basicamente. Marketing digital, Sim, o marketing geral. Tem uma página, senhor, para fazer autopropaganda da loja e tudo mais em si. Como, por exemplo, ingressar, como ele falou, nas redes sociais, colocar no Facebook, Instagram, entendeu? Para divulgar o trabalho em si. Então, seria bem legal. Flyers também ajudaria bastante. Tá, que eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Essa empresa oferece refeições. Como que essa refeição chega até o público-alvo? Por aplicativo que não é? Ou por aplicativo de entrega? Você poderia cadastrar também nos aplicativos mais utilizados hoje em dia, talvez. Por exemplo, Uber Eats, iFood, algo assim. A gente cadastrar essa empresa nessas plataformas já conhecidas. Tá, então vai ter o aplicativo de entrega e o aplicativo da própria marca aí com as opções, né, com o cardápio, com dicas, tudo isso também. Como essas pessoas frequentam academia, será que uma máquina de autoatendimento seria uma forma de entregar esses tipos de produtos? Talvez. Acho que seria bem útil. Poderia ter também uma loja física, né? E aqui também. Sim, um restaurante físico. Talvez. Agora o delivery seria a parceria, né, com clínicas de nutricionistas, academias e tudo mais. Essa parceria poderia ajudar a ter um maior público, um público mais focado também, né? Queria citar uma experiência aqui em relação aos aplicativos de delivery. Minha mãe, ela já trabalhou com um aplicativo de delivery. Ela trabalhou com um aqui regional que é chamado de Quero Delivery. É um aplicativo de delivery daqui mesmo da região. E ela não teve uma experiência digamos que muito positiva por conta da mensalidade em si, como é que se diz, da hospedagem no aplicativo, por conta de que muitas pessoas, aqui mesmo na cidade, muitas pessoas preferem pedir via WhatsApp, via Facebook, via redes sociais em si. Entendi. Isso pode ser uma questão regional também, né? Sim, isso sim. Pode, talvez, em outro local não apresentar algum problema. Então, em outro local possa funcionar, sim. Tudo isso é pesquisado de acordo com a região também. Agora o pessoal começou a sugerir parcerias, eu vou deixar para o local próprio para isso, tá? Parceiro Chaves eu vou deixar para depois, tudo bem? Depois da gente pensar aqui nos canais de entrega, tem aqui a parte também de relação com o cliente, né? Que é, por exemplo, fidelizar o cliente. Eu achei legal, ou atrair mais vendas, né? Isso também está relacionado à relação com o cliente, ao atendimento do cliente. E aí, como seria? Nesse ponto aí, em relação a fidelizar o cliente, algo como promoção, tipo assim, o cliente compra 10 vezes ali um alimento e um alimento posterior vai sair de graça, algo do gênero, assim, eu acho que faz sentido.
Então, então Isso aqui é chamado de cartão fidelidade. Isso, cartão fidelidade. certo, exatamente. é uma certo. Teve outra proposta aí que alguém falou? Comprar um certo número de refeições, ganhar, por exemplo, um suco, para poder acompanhar, um suco natural, talvez. Bonificar o cliente. Promoções com bônus, né? Também seria legal, professor, tipo, fazer um dia em que algo no cardápio está com uma promoção. Por exemplo, meu tio tem uma churrascaria e toda semana, um dia específico, tem algo em promoção. E como vou trazer uma churrascaria dele. Por exemplo, de sexta-feira o rodízio tá mais barato. De sábado o prato pronto tá mais barato. Então seria legal colocar isso aí também. Porque daí certo dia a venda de algo tipo vai ser de mais fácil acesso, vai ser melhor para tal certo. Certo. Só que aqui eu estou preocupado que está partindo muito para a parte de propaganda, marketing, promoções e a relação com o cliente pode até ter relação com o cliente, tem que ser, por exemplo, como que vai ser o atendimento ao cliente também. Igual as empresas tradicionais, por exemplo, tem um SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, é mais relacionado a isso também, tá? Poderia ingressar Já ia falar em isso agora. suporte, um sistema de suporte. Ter talvez um número corporativo do WhatsApp para estar tirando dúvidas, algo do gênero. Sim. Faz sentido também. Telefone / WhatsApp. Isso. Certo? Quem mais? Professor, mas por exemplo, se tivesse usando um aplicativo de tudo mais, comida, tudo mais, não teria a avaliação embaixo? Avaliação? Que teria como o cliente deixar a avaliação dele? Não seria mais ou menos como se fosse a relação com o cliente, isso? Também uma forma do cliente avaliar a empresa também está dentro dessa relação, empresa e cliente. Também tem como avaliação também faz parte, sim. Bom, depois de vários exemplos aqui colocados, né, depois é claro que também passaria, né, por refinar isso, achar a melhor opção, mas está colocado aí. Bom, tudo isso a gente tem que pensar quanto que esses clientes estariam dispostos a pagar por esse serviço. Vamos aqui colocar aqui uma refeição para uma pessoa. Quanto será que essa pessoa estaria disposta a pagar por um serviço aí, ó, personalizado, ou um almoço diferenciado, com uma qualidade, né? Ali a gente colocou alimentos frescos, orgânicos, com entrega. Quanto será que essa pessoa está disposta a pagar? Ela vai pagar o mesmo preço de uma outra refeição por aí, com qualidade ou não? Eu acho que precisaria de uma pesquisa de mercado, senhor. Precisa ver qual que seria a média, assim, da região ou dos concorrentes em si, fazer uma média do quanto você vai gastar, tudo mais, os seus serviços, e ver quanto seria viável colocar, né? Então, não sei o número definível. Minha mãe, ela cita muito que por aqui, por onde a gente mora, o valor desse digamos que desses produtos que ela usa para fazer essas refeições, eles são, digamos que mais caros que obviamente, eles são mais caros que os produtos que sejam mais, digamos que que sejam fits, por exemplo, uma manteiga sem lactose, digamos, sem lipídios, refeições em si. As coisas que ela compra aqui são bastante caras, ela mesma cita, e por isso o valor da refeição em si pode ser um pouco mais caro que a refeição normal. Certo, nesse sentido. Aí tem um exemplo aí, o Caio, né, colocando a experiência. Mas eu acho também que se você conversa com pessoas e faz uma pesquisa, é claro que isso teria que ser validado, mas se você conversa com pessoas e verifica que se elas têm interesse realmente nessa proposta de valor, elas talvez pagariam um pouco mais caro do que aquilo que elas não encontram por aí, né? Elas vão ter uma melhor qualidade e talvez estejam dispostas a pagar por isso.
Sim, Então, as pessoas estão à procura da saúde, né? De ter uma saúde mais, digamos que, de ser uma pessoa mais saudável em si. Então, existe, sim, muitas pessoas que pagariam esses valores caros, digamos. Tá, vamos supor aqui, exemplo, tá, pessoal? Apenas exemplo. Uma refeição comum aí para uma pessoa esteja em torno de R$20 e aqui a pessoa estaria disposta a pagar até R$30. Só um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui, o Lucas Radaelli comentou que teria que fazer uma pesquisa de mercado e tudo mais, só que nesse momento, aqui em fontes de renda, é legal colocar a seguinte pergunta: quanto as pessoas estão dispostas a pagar por isso? Independente do que já existe no mercado. Porque o que tem no mercado já existe. Isso aqui é um serviço diferencial, é novo. Você está atendendo um público específico. Então, você precisa saber quantas pessoas estão dispostas a pagar. E não fazer muito assim agora uma pesquisa de mercado. Ainda não é o momento. Ainda não é o momento. É claro que é importante também, né, não sair muito fora aqui, né? Com certeza, se você vê que uma refeição vai custar R$300, qual que seria o seu público-alvo? Né? Tem pessoas que podem pagar R$300 em cada refeição? Existe. Mas isso é um público-alvo para o seu negócio? Então, tudo isso tem que ser pensado. Pessoal, depois de preencher esse lado que acabamos de preencher, aí nós passamos para recursos-chave. Depois que vem recursos-chave, que tipo de recurso uma empresa desse tipo, de alimentos, né, refeições, quais são os recursos-chave que ela precisa ter? Mídias sociais, né, Marquinhos? Aí isso é o recurso-chave dela? Ela tem que ter também, eu vou colocar. Eu vou colocar, mas... uma locação... Pois não? Acredito que uma locação para estar desenvolvendo a comida que ela vai vender, cozinheiros, são recursos chaves. Um bom fornecedor também. Uma pesquisa sobre fornecedor. Uma cozinha equipada. Né? Isso, uma cozinha equipada, acho que faz total sentido. Exato. Quem sabe até... um fornecedor de alimentos. Sim, fornecedor e um estoque também. Eu acredito que o fornecedor de alimentos orgânicos seja o principal também, porque é o diferencial do negócio. Alimentos frescos e orgânicos. Tá, o fornecedor não é recurso, o fornecedor é parceiro. Mas ela precisa ter esses alimentos frescos e orgânicos, né? Uma cozinha equipada e também, como ali foi falado, que ele precisa ter a loja... Precisa ter a loja física também uma plataforma de um aplicativo, né? Porque ali foi falado anteriormente que precisa ter um aplicativo. Então seria uma loja física e virtual? Pode ser então, lógica física / virtual, que tudo bem. Eu acho que, resumidamente, tendo uma cozinha equipada, alimentos frescos, orgânicos, loja física, acho que são os recursos-chave. Claro que poderia ter outras coisas também. Depois de recurso-chave, vamos ver quais são as atividades-chave que essa empresa oferece, né? Ou que ela desempenha. Quais são as atividades-chave dela? Serviço de entrega. Entrega faz parte também, mas pelo que ela faz, uma atividade mais principal ainda, mais... Montar cardápios. Cardápios também. Alguém falou outra coisa. Alimentos. Fornecer alimentos saudáveis, acho que é o principal. Estruturamento de dieta. E ninguém vai cozinhar nessa empresa? Ninguém vai... Importante. Então, fornecer os alimentos, acho que entraria. De alimentos, exatamente. Preparar refeições, né, por exemplo. Eu acho que essa é a principal, né? Claro que tudo é importante aí que vocês estão falando, mas uma atividade-chave aqui é que precisa ter um cozinheiro, alguém... Porque não adianta ter tudo isso e a refeição... Em casa comida depois. Bom, vamos seguindo aqui para também não ficar muito prolongado. Parceiro-chave. Quem são parceiros? Vocês já tinham falado antes, vários parceiros legais. Fornecedores. Pode ser entregador, motoboy, por exemplo, pessoa que vai entregar.
Eu acho que isso daí já está incluso Acho na que muito plataforma também, de... Sim. Academias também faz total sentido ter como Achei parceiro. muito legal essa da academia. É verdade. Academia. Bem colocado. Clínica de dieta, como é que fala? Estética. Nutricionista? Não, Nutricionista, não é seria- estética, não. Nutricionista. Poderia fazer a propaganda e tudo mais. Minha mãe tem uma também para consultar. Legal, legal. Às vezes até digital influencers que são nutricionistas faria sentido também. Legal. Isso aí eu tenho visto que tem alavancado muitos negócios com publicação aí de Sim. digital Sim, com influencer. certeza. Bom, e aí nós vamos para o último campo, pessoal. O último campo é a estrutura de custos. Por que ela fica para o final? Porque agora você vai ter que fazer um levantamento de quanto custa tudo isso que você está querendo propor para o seu público-alvo. Então, quanto custa manter os canais de entrega, os aplicativos, fornecer promoções para o cliente, relação com o cliente, manter a loja física, manter uma cozinha, manter as atividades, manter os parceiros. Quanto que custa tudo isso? É a hora de você fazer um levantamento de custo da sua empresa. É claro que eu vou colocar aqui agora um preço fictício, né? Eu diria que caro, hein? Eu diria que caro. Mas seria assim, vamos colocar aqui, a própria loja física tem um custo dela, né? Os parceiros têm um custo deles. Os empregados também. A produção do aplicativo. Pois não, pode falar, Pedro. Eu vi aqui, eu coloquei o custo mensal para manter o iFood, se a empresa fosse trabalhar com esse segmento. Tem um custo de R$100 mensais para vendas acima de R$1.800. E no período tem mais 3,5% para pagamentos feitos diretamente pelo aplicativo. Então, acho que é um pouco... Esse tipo de informação, ela vai ser feita com mais tempo, né, esse levantamento. No momento, eu não vou colocar detalhes agora, mas é uma informação que rapidamente, aí pesquisando, o Pedro já encontrou, né? Então, a internet ajuda, fazer pesquisa de campo também ajuda, né? Ligar para fornecedores também ajuda, conversar com parceiros. Então, não é um negócio assim, você pode até montar um Canvas rapidamente, como nós estamos fazendo, mas ele tem que ter dados mais fundamentados, e aí tem todo o trabalho de pesquisa de campo, tá, pessoal? Bom, o que interessa é que nós vamos considerar que terminamos a montagem do Canvas. Vocês viram que teve uma sequência? Primeiro o público, depois a proposta de valor, depois os canais em relação com o cliente, quanto eles querem pagar ou estão dispostos a pagar, recursos chaves veio depois, atividades chaves veio depois, parceiro chaves veio depois, e por último eu olhei o custo de tudo isso. Isso é uma sequência lógica que faz muito sentido, né, pensando cada campo, cada componente do Canvas. E no final de tudo, você vai olhar para isso com um critério, será que tudo isso realmente funciona? Será que é isso mesmo que as pessoas querem? Você vai começar a fazer pesquisa e começar a testar isso aos poucos, testar uma coisa, testar outra, e vendo que aquilo que funciona, você mantém, tenta melhorar. Aquilo que não funciona, tenta ver se pode modificar ou até cancelar, né, aquilo que não funciona. Por exemplo, uma parceria com nutricionista, talvez com uma não deu certo, tenta com outra não deu certo, talvez chega à conclusão que parceria com nutricionista talvez não funcione, não sei. Isso eu estou falando porque é aí que vem os próximos passos, e testando, validando, e a empresa vai evoluindo, tá certo? Então fica a dica aqui, tá? Esse exemplo que eu fiz junto com vocês, agradeço demais a participação, né? As sugestões que vocês foram passando, e fica a dica aqui também do site Sebrae Canvas, né? Retornando aqui, pessoal. E aí, pessoal, é assim também, mais ou menos, como vocês têm pensado, ou muita coisa nova apareceu? No meu caso, só proposta de valor,
que em primeiro momento eu acreditei que fosse algo mais puxado filosófico. Ali colocou algo mais prático no Canvas que a gente fez. Sim, pode ser também, Matheus, concordo. Ali, quando eu coloquei refeições com alimentos frescos, orgânicos, saudáveis, poderia ter, assim, mais voltado à questão da saúde, né? Vender saúde na forma de refeições, alguma coisa que puxe mais para o emocional. Eu concordo com o que você falou, pode ser feito dessa forma, sim, porque o lado direito do Canvas, ele puxa muito o cliente pelo emocional, né? Por aquilo que você vai tentar despertar no cliente a emoção e ele vai se identificar com a proposta de valor. E aí você ganha ele no emocional, no filosófico. Tá certo isso que você comentou. Também é interessante. Mais algum comentário, pessoal? Alguém tem dúvidas no geral aí também? Acho que não, porque de certa Não. forma o Canvas não é algo assim, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples, muito prática, mas porém ele é muito simples também. Não é um bicho de 7 cabeças, não é algo tão complexo assim. Eu não sei se já foi dito, porque a internet acabou caindo e eu voltei no final, a hora que vocês estavam finalizando o Canvas já. Mas no SES teve, no ano passado, teve um concurso chamado Jovens Inovação, que cada grupo fazia um projeto e esse projeto ia passando de fase para fase. Aí no que o Caio disse sobre o Canvas ser simples, realmente ele é muito simples. Porém, uma das fases eliminatórias do projeto era enviar um Canvas. Se o seu Canvas fosse aprovado, você iria para a próxima fase, que era a final, que era em Presidente Pitácio. Aí o que tá? Ele é muito simples, porém, ele é muito prático também, mas se você não saber elaborar ele de uma maneira correta, é claro que isso varia de projeto para projeto também, porque se o projeto não é bom, não tem como o Canvas suprir essa falta do projeto. Mas se o Canvas não for bem elaborado, não tiver bem definido qual que é o seu objetivo, qual que é a sua proposta de valor, quais são os seus parceiros, os seus custos, as suas receitas, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, você não passaria para Presidente Pitácio, você não iria para a prova final. Passaram, acho que, 25 equipes do Brasil inteiro que competiram, né? Então, o Canvas acaba sendo, nesse exemplo que eu dei, acabou sendo muito importante para o projeto. Legal. Bom aí o exemplo, Pedro. O mundo do negócio, de uma empresa, ela envolve tantas variáveis, né? Que o Canvas, ele talvez resume tudo naquela folha, ou simplifica tudo naquela folha, apenas naquela folha, para você ter uma visão geral mesmo. Uma visão geral, aberta, numa única folha, você tem as principais informações. Mas existe muitas variáveis no mundo dos negócios, né? Muitos testes para serem validados, muita pesquisa. Então, aí você vai entrando no mundo mais complexo. Mas o Canvas, sim, realmente é uma ferramenta fácil de trabalhar. E para estruturar ali um negócio, você pode usar o Canvas para modelar um negócio novo, que você está começando, indo atrás, tentando estruturar ele para começar. Você pode estruturar um Canvas com algo que já existe. Você pode olhar com o Canvas tentando inovar em alguma coisa ali, né? Tentando sempre reinventar. Então, é uma ferramenta que tem esse poder, sim. É simples, mas traz ali dentro dele, de forma simples, um mundo que está por trás, que é complexo, né? Com muitas variáveis. Mas é uma ferramenta muito usada aí e tem ajudado aí muitas pessoas a criarem seus próprios negócios e terem sucesso também dentro daquilo que elas se propõem.